Recentemente na internet houve um turbilhão de coisas. Entre elas, um rapaz que rolou um corte por aí de podcast falando que ele se identifica como boyzeta. Olha, é um nome muito vulgar para se falar por aqui. É um nome muito vulgar, um palavreado estranho, junto com uma palavra americana e o órgão sexual feminino. Nada muito legal. E também uma identidade sexual nada brasileira. Até porque se falamos sobre identidades sexuais fluidas, por que também não falamos sobre nacionalidades envolvidas tudo nisso? Não é mesmo? É uma miríade de coisas que podemos fluir e, sobretudo, politizar. A estrutura toda desse vídeo é possibilitada pelos estúdios do Alta Linguagem. Confira o canal e, para ajudar a manter este trabalho, considere realizar uma doação ou então assinar o Clube Alta Linguagem. Com ele, você tem acesso a uma série de cursos sobre filosofia, economia, geopolítica, história e também tem acesso a uma comunidade de discussões exclusiva. Vamos pro vídeo. Veja bem, gente, o rapaz pegou o nome boy e misturou com o nome vulgar a que nos referimos muitas vezes ao órgão sexual feminino. E com isso ele quis definir a sua identidade de gênero, onde ele expressa tanto sua feminilidade quando ele quer, quanto sua masculinidade. Eu vou falar pra vocês, essa baboseira toda que tem por aí de fluidez de gênero, 450 milhões de gêneros diferentes, gênero neutro ou o que for, é uma grande baboseira que só serve pra politizar cada vez mais a sexualidade. Até porque muitas vezes gênero se confunde com a identidade sexual da pessoa e a preferência dela. É uma miríade de coisas que ninguém discutia antes e que era algo simplesmente consentido entre as pessoas. Mas hoje tudo precisa ser problematizado. Tudo precisa ser politizado, sobretudo. E por que isso acontece? Olha, gente, é uma forma de politizar porque não tem nenhuma expressão no mundo concreto. Vamos lá, na prática, me perdoe pela vulgaridade aqui, sabemos muito bem que o rapaz que se identifica como tal, ou ele vai empurrar ou ser empurrado. Não tem muita coisa para se falar sobre preferência sexual. Não tem tanto. Ou é homem ou mulher ou alguma outra perversão muito doida. Isso falando em termos de preferência sexual, pelo menos, né? Não quero entrar em nuances porque gosto muito do algoritmo do YouTube. Mas pensemos bem. O rapaz se identifica como tal e ele se insere a partir de um determinado grupo. Esse grupo, ele possui uma identidade. Essa identidade, as pessoas se identificam, é claro, com esse determinado grupo. Então buscam defender seus interesses. Seus interesses onde? Na sociedade, é claro. E por que eles precisam defender seus interesses? Porque existem pessoas que vão contra os interesses deles. Pergunta: quais são os interesses desses grupos que se baseiam na identidade sexual? Eles dizem, muito bem, que é ser respeitado. Como se antes não fossem respeitados. Ou o que deve significar respeitar? Respeitar significa um monte de coisa. Para alguns era apenas não ser expulso de locais públicos, não ser agredido fisicamente em virtude dessa característica, não ser perseguido. Para outros agora é colocarem seus pronomes nas escolas, fazerem filmes que abarquem a identidade deles, enfim, expandir a cultura para que eles se tornem algo dito comum. E vejamos, isso toma parte num processo de politização total na sociedade. Essas pessoas, ao defenderem seus interesses, elas se veem ameaçadas. A existência delas é ameaçada. Por quê? Olha, elas só querem ser respeitadas. Respeito é uma palavra muito simples, é uma palavra que exige o mínimo, vamos dizer assim. É claro, para eles, respeito é algo muito grande, é algo que exige muita coisa, é algo que exige uma expansão na sociedade, uma aceitação que não é simplesmente aceitar, mas também abraçar. Considerar comum, considerar muito bem-vindo. Por mais valores e quão perversos sejam tudo isso. Mas eu estou já me delongando muito aqui. Vejam, eles se juntam em grupos, buscam defender seus interesses. Eles então se identificam a partir de um interesse comum. E há outros grupos na sociedade cujos interesses vão contra os interesses do pessoal que se identifica como boyzeta ou outros gêneros por aí. Assim temos uma politização. Este lado, o contra os boyzetas, são os inimigos deste grupo do rapaz. E os outros são seus amigos. Vejamos onde chegamos. O próprio gênero, a própria sexualidade é colocada como uma questão ameaçada existencialmente. A expressão dos selves, dos eus, das almas, de quem for. A expressão real de quem as pessoas são, estão sendo tolhidas e ameaçadas por um grupo de extremistas, direitistas ou o que for lá. Então é basicamente isso. É problematizar. É politizar, na verdade. Isso será transformado no momento em que simplesmente a luta
através da fala, das manifestações não funcionarem mais, em guerra, em luta armada. É claro, ia ser muito estranho essa gente toda lutando armada. Mas vocês entenderam. Leva tudo à barbárie. Isso também é um fenômeno muito simples. Olha, vejamos, o rapaz daquele vídeo lá, ele é homem. Ou pelo menos, fisionomicamente, é um homem. E olha só, ele provavelmente não terá filhos e nem tem filhos. Provavelmente não se casará com uma mulher e terá filhos com ela. Ele, na prática, é o mesmo que um homem estéril. Eu comentei num vídeo sobre o Red Pill, MGTOW e o fim da família, sobre como esses fenômenos todos, e agora este aqui também do gênero neutro, são os sintomas de uma crise da nossa sociedade, sintomas justamente da decadência. O declínio populacional, obviamente, basta apenas que você não tenha filhos. E essas pessoas também não possuem filhos. Eu comentei naquele vídeo a perspectiva de Spengler. A principal perspectiva que ele coloca e que pode nos contribuir muito bem aqui é que os relacionamentos amorosos, principalmente entre homens e mulheres, deixam de ser algo sobre ter uma família e vira cada vez mais o encontro de almas gêmeas, algo como uma arte das relações humanas. Hoje chegamos no nível em que a sexualidade se torna uma questão de diversão. Quando não é uma questão de diversão, essa diversão é imposta em jogo e transforma-se então numa ameaça existencial. Ou seja, em vez de ser uma ferramenta para proliferação das pessoas, ter mais filhos, multiplicar-se, vira uma ferramenta de aniquilamento e exclusão de outros grupos, exclusão de outros seres humanos. É, no fim, não só uma esterilidade, como também suicídio. O suicídio das pessoas. Elas perdem o dever que está no seu sangue, que é passar para outros corpos, multiplicar-se. Elas perdem de conta isso. Isso, diz Spengler, é um fenômeno tipicamente urbano das grandes cidades. Nas grandes cidades, diz ele, há uma virada metafísica para a morte. Não é como se as pessoas pensassem, vou morrer, mas sim que a ação delas é uma ação que desconsidera totalmente a morte. Aquilo que eu tinha falado, o camponês medieval, dos tempos primários do Ocidente, via como um terror imenso o fato de ele não ter filhos, o fato de seu sangue, de sua linhagem, de sua família não continuarem. Por isso era algo tão importante, inclusive entre os nobres. Mas se até naquelas pessoas que são ditas irrelevantes para a história, que eram os camponeses, hoje perdeu-se esse medo. As pessoas não ligam para isso, não são mais aterrorizadas por isso. Direito delas. E até mesmo aqueles que eram estéreis, a saber, aqueles que não tinham família na Idade Média, os monges e os padres, eles tinham de certa forma uma paternidade espiritual, ou se dedicavam totalmente a Deus. Eles não estavam nesse mundo, mas sim já estavam antecipando o céu. Para que então ter filhos? Mas hoje não se tem isso. Hoje se preza pela felicidade a todo custo. Não se preza pelo dever, mas apenas pela satisfação. Heidegger vai colocar esse dito de Spengler de uma outra maneira. Não sei se conscientemente, mas vai dizer justamente que nas cidades a tecnologia e tudo isso mais nos faz perder a noção de que estamos vivos e que a morte nos ronda cada vez mais. É claro, essa morte nos ronda e, de certa forma, inconscientemente, pelo menos, sabemos muito bem que ela está lá. Mas nós buscamos escapatórias. Os divertimentos noturnos, os barulhos, tudo isso nos distrai da morte. Tudo isso nos distrai do fato de que estamos vivos. O que toma lugar aqui é aquilo que Heidegger chamou de ser para a morte cotidiano. É aquele cenário muito bem narrado por Tolstói em seu A Morte de Ivan Ilitch. O moribundo que está lá na cama, morrendo, doente, é aconselhado, dizendo, fique calmo, dará tudo certo. É esse o otimismo que toma conta hoje. Esse dará tudo certo, logo logo você estará de volta, tudo normal, ao seu mundo de suas ocupações, é na verdade muito mais um conselho para aquele que está o proferindo do que para o moribundo que está ali. Claro, se ele por acaso vier a óbito, isso não deve nos perturbar. Não devemos falar sobre isso, é um tabu. Isso não deve perturbar a ordem pública, a coesão da família. Mas é uma realidade. Está ali, latente, mas que ninguém fala nada sobre ela. Então é por esse cenário brutal pelo qual somos cerceados aqui. Um cenário de total politização, por sinal, leva a um cenário de total aniquilamento. Isto, fundamentalmente, é o que chamamos, que hoje toma forma, pelo menos, do que chamamos de cultura woke. A politização total da vida. A lógica, vamos colocar assim, de amigos e inimigos, a dicotomia, na verdade, entre amigos e inimigos, é transposta para tudo. Não se preocupa com os deveres, mas somente com certas satisfações ou certos modos de vida cada vez mais microscópicos. O gênero, sua identidade sexual, seus hobbies mais grotescos que possam ser,
Hoje as pessoas se baseiam totalmente em culturas e politizam suas próprias culturas ou subculturas no fato de serem ou não fãs de certos entretenimentos, de serem geeks, nerds. Tudo isso é, na verdade, uma forma que precede essa politização total do gênero. São nerds contra não sei quem, são normies, são todos ali, são grupos, agrupamentos de ideologias que buscam aniquilar uns aos outros. Claro, eu não estou falando aqui, sendo um puritano, problematizando o vocabulário, a palavra. Estou problematizando um certo comportamento. Na verdade, estou identificando o problema que há num certo comportamento que é comum a todos os espectros, seja da direita, seja, ou na verdade, da dita direita, seja da esquerda. Todos eles parecem estar caindo nesse jogo da politização total, da cultura woke. No momento que você assume uma guerra cultural e entra nela nos termos daqueles que estão guerreando, você já cedeu ao sistema. Se você se finge livre, independente, autônomo, não se deve inserir nesse sistema. É claro, todos nós pertencemos de certa forma a uma cultura. Odiemos ela, como é o caso dos wokes, não tenhamos consciência dela, como é o caso de muitos, ou nos sintamos pertencentes a ela, querendo ou não, fazemos parte dela. Mas há certos jogos, há certos níveis nessas linguagens todas que existem que podem nos prender. Se você entra na guerra cultural nos termos do cancelador, se você é contra o cancelamento, mas vê o cancelamento agora como uma arma a se usar na guerra cultural, você cedeu ao lado que inventou o cancelamento. A esquerda. No final, mesmo você sendo de direita, você não vai resistir muito tempo ali. Perderá logo logo. Devemos todos sempre permanecer de pé. Devemos permanecer todos sempre intransigentes aos nossos valores. Devemos permanecer sempre defendendo, até o fim, aquilo que acreditamos ser certo. Defendendo a nossa existência, mesmo que isso signifique perder no final das contas. Afinal, a história, os rumos que ela vai tomar, não somos nós que controlamos. Nem sabemos o que se controla. E sabemos muito bem que muitas vezes ela parece se repetir. É como dizia o sábio no Eclesiastes: aquilo que é, já foi. E aquilo que será, já foi ainda antes. Quão pouco sabemos sobre o mundo, gente. Quão pouco sabemos sobre os rumos que a história vai tomar. E quão arrogantes muitas vezes somos quando assumimos a importância tamanha destas guerras culturais que estamos envolvidos. Este é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comente o que acharam. Não esqueçam de acessar o canal do meu amigo Kerbs, Psicologia e Cosmovisão. O nome do canal você pode achar ou na descrição, em algum card, ou então na aba inicial do meu canal, nos canais recomendados. Compartilhe o vídeo, por favor, se gostaram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.